Ontem foi a final da PFL, né? 4 brasileiros, ou melhor, 3 brasileiros e meio, vamos pôr desse jeito assim. Teve a Larissa Pacheco, que era a maior favorita da noite, teve o Renan Problema, o Gabriel Braga e o Joshua Silveira, filho do Conan Silveira, treinador renomado aqui no MMA brasileiro, que é da American Top Team hoje. Nós vamos falar sobre tudo que aconteceu no PFL, na final do PFL no vídeo de hoje. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente para falar de MMA, para falar dessa vez de PFL. E se você é novo aqui no canal Punch, meu amigo, eu te convido a se inscrever, você não vai se arrepender. Todo dia às 19h30 eu tô aqui falando de MMA, tô aqui compartilhando essa paixão que nós temos em comum, então a sua inscrição é essencial. Eu tô com um objetivo aí um pouco difícil de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, é uma meta ambiciosa, mas eu conto com a sua ajuda, o canal tá no começo e com certeza a participação de vocês é essencial para a química aqui fluir. Tá combinado? Então vamos pro vídeo. Bom, como eu disse na introdução, ontem então teve a final da PFL, né? Um monte de luta, o evento mais importante do ano. Tivemos aí o Gabriel Braga, a Larissa Pacheco, o Renan Problema, que são brasileiros de fato, né? E tivemos o Joshua Silveira, filho do Conan Silveira, disputando aí o cinturão. Desses 4, quem se tornou milionário foi a Larissa Pacheco e o Renan Problema, né? Então os dois aí saíram com o cinturão e com o prêmio de R$1 milhão. A Larissa era muito favorita, o Renan Problema era azarão, mas ainda assim conseguiu prevalecer sobre o russo, seu adversário. Dando uma pincelada aqui no evento, ó, de maneira geral foi fraco, tá? Foi fraco, o nível das lutas foi bem abaixo. Eu não sei se os lutadores ficam um pouco cautelosos aí, por conta, é claro, do prêmio de R$1 milhão, né? É R$1 milhão, né, gente? Nem no UFC isso acontece todo dia, na verdade é bem raro uma bolsa de R$1 milhão no UFC. Claro que essa não é uma bolsa para uma luta, né? O prêmio de um torneio, que tem várias lutas ao longo do ano, mas é R$1 milhãozinho no bolso, que muito lutador não tem chance de ver nunca na carreira, né? Então uma oportunidade de ouro de resolver a vida financeira. Um prêmio da PFL na mão de uma pessoa bem educada financeiramente é o suficiente para garantir aí a vida, né? A primeira luta que eu vou falar foi do brasileiro Gabriel Braga pelo peso pena. Ele foi o primeiro ali a se apresentar dentre os brasileiros, né, se eu incluir aí o Joshua Silveira, mas o fato é que ele começou com uma base estável, lutando bem sólido, encaixando golpes duros, sempre com menos volume do que o peruano, o Jesus Pinedo, mas ainda assim bem sólido. Agora o fato é que parece que o peruano, o Jesus Pinedo, entrou num ritmo diferente, parece que a chave dele estava ligada, a ambição dele para ser campeão estava maior. Eles já tinham se enfrentado na primeira fase da PFL, na primeira luta da fase regular. O Gabriel ganhou na decisão dividida, numa luta duríssima. Agora, o peruano parece que veio com sangue no zóio e que o Gabriel não teve esse sangue no zóio, sabe? Essa vontade de ser campeão, essa vontade de pegar R$1 milhão, parece que a do peruano estava melhor, cara. E às vezes um fator psicológico numa luta importante dessa é essencial. E a verdade é que a intensidade do peruano, que apesar de ter perdido o primeiro round, voltou ainda mais forte no segundo, prevaleceu. No segundo round ele colocou um volume muito grande de golpes e no terceiro round ele nocauteou o Gabriel numa interrupção bastante questionável do árbitro, como sempre, né? Árbitro fazendo merda no MMA é a lógica, né? Quando eles acertam, a gente até assusta, né? E claro, teve uma cagada da arbitragem, como sempre, uma interrupção ultra cedo, precoce, enfim. O fato é que o peruano venceu, tá milionário, e o Gabriel, que é muito jovem, tem 25 anos, ainda vai ter a sua chance. Tem que evoluir, mas com certeza tem talento, tem futuro. O segundo aí da tropa dos brasileiros a se apresentar foi o Joshua Silveira, que entrou com as duas bandeiras, né? Tanto com a do Brasil quanto a dos Estados Unidos. O que eu achei bem legal, né? Obviamente, ele é americano, ele fala com português com um sotaque fortíssimo, mas a influência cultural do Brasil, do pai dele, enfim, de toda a história do MMA brasileiro tá no sangue dele, e ele gosta, e ele faz questão de levar isso, de representar isso no octógono. Então nós vamos falar dele aqui, do Joshua Silveira, apesar do resultado não ter sido esperado, né? A luta era pelo cinturão meio pesado e o Joshua enfrentou o Impa Kasanganay. O Impa Kasanganay já lutou no UFC, não teve uma passagem boa pelo UFC. Na verdade, ele é um lutador bem burocrático, a verdade é essa.
mas ele estava fisicamente muito melhor do que o Joshua. O Joshua até tentou, ele não pecou por omissão. Tentou derrubar, tentou encaixar sequência de golpes, foi pra cima, tentou, mas o cara, o Impa Kasanganay estava muito mais leve, muito fisicamente muito melhor e prevaleceu mesmo fisicamente, ganhou a luta sem discussão nenhuma, com uma certa até tranquilidade nos pontos, né? Curioso dessa história é que o Impa Kasanganay, depois que ele saiu do UFC, ele chegou a ficar 1 ano dormindo no carro, né? Até mais ou menos alguns meses atrás o cara estava dormindo no carro. E agora ele tá milionário. Então realmente uma história de superação aí do americano. A gente fica triste pelo Joshua, né? Mas o cara mereceu, o cara venceu e, enfim, saiu aí do sufoco financeiro que estava passando aí por conta da instabilidade que a carreira do MMA traz, né? Nem tudo são flores nessa vida, né? Pelo contrário, é muito mais pedras do que flores, né? A verdade é essa. Terceira luta que eu vou comentar de hoje foi a da Larissa Pacheco, né? A Larissa Pacheco era a maior favorita da noite, obviamente. A Larissa é realmente um fenômeno, é muito boa. Já venceu a Kayla Harrison, que era o bicho papão da PFL até pouco tempo, né? Então, hoje o nome a ser batido é o da Larissa, né? E ela enfrentou a russa Marina Mokhachina. Enfim, é difícil o nome, né? Pronúncia complicada. A luta, de maneira geral, foi dominada pela Larissa. Golpes duríssimos, bombas duríssimas. A Larissa não conseguiu nocautear, que é o que normalmente ela faz, apesar de ter encaixado boas bombas. Agora, nem tudo saiu como planejado. A Larissa teve dificuldade na luta de solo. Quando a Marina conseguiu derrubar a Larissa, ela conseguiu impor o jogo, quase finalizou a Larissa numa chave de joelho, perigosíssima. O joelho da Larissa ficou esticadaço, chegou a envergar. Eu até fiquei com medo depois que ela saiu da posição dela voltar assim, com dor, com o joelho machucado. Eu acredito que não aconteceu nada pela sequência. Não sei se a adrenalina dela estava alta, ela não sentiu, e agora ela vai ter que tratar esse joelho, mas assim, ó, foi perigoso, quase finalizou, mas, a despeito disso, ela venceu até mesmo esse round em que ela foi quase finalizada, dado o domínio dela em pé, que foi imenso, né? Ela conseguiu defender bastante queda, mas tomou muita queda também, e perdeu o último round porque foi quedada e a russa ficou por cima quase que todo o round, né? Mas o fato é que ela venceu por 49-46, é bicampeã, né? Pegou o segundo $1 milhão dela, né? O ano passado ela tinha vencido, esse ano ela venceu novamente, então tá só enchendo o cofre aí de dólares a Larissa, mas merecidamente. E, bom, tá se falando aí de luta dela com a Cyborg, mas a Cyborg mesmo tá querendo lutar com a Kayla Harrison. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. Pelo que eu vi, tanto da Kayla Harrison quanto da Larissa nesse evento, eu acho que nenhuma nem outra vai dar conta da Cyborg, não. A Larissa, principalmente, vai ter que ter uma evolução aí. Talvez a Kayla, naquele jogo de wrestling, né, talvez consiga travar a Cyborg. Agora, a Larissa, que gosta de lutar em pé, a Cyborg é muito completa, né? Então pode ser perigoso, mas vai ser uma luta interessante, ó, empolgante do MMA feminino. Vamos ficar de olho. E por fim, o último brasileiro que lutou nessa noite foi ele, né? O Renan Problema, né? E ó, vou te falar, esse maluco é um problema mesmo, tá? O cara perigoso, esse Renan Problema. Logo no primeiro round, o bicho já encaixou uns golpes ali, o russo falou, opa, vou pôr pro chão. E conseguiu pôr pro chão. Então o primeiro round foi um round de domínio do russo no chão. Tentou finalizar 2 vezes, ele é bem agressivo no chão, né? Não era aqueles russos que travam muito a luta, não. Tentou uma Ezequiel, tentou uma Kimura. Então realmente assim, o cara foi pra tentar liquidar a fatura. Depois ficou por cima, terminou o round por cima. Só que, como diz o ditado no MMA, uma frase famosa no MMA, toda luta começa em pé, meu amigo. E no segundo round, em pé, o Renan encaixou a primeira, depois deu uma sequência, e aí, meu amigo, o russo foi pro chão, martelada no ground and pound, o Renan Problema passou o carro, atropelou, foi campeão aí, peso pesado da PFL, venceu o russo que era favorito, exatamente porque tinha jogo de chão, é mais completo do que o Renan, né? Mas não tem complexidade que supere uma mão e bem encaixada de um monstro de 2,3 metros de altura e 118 quilos, né, meu amigo? É complicado. Entrou a mão, acabou, e o Renan mais uma vez nocauteou o seu adversário e agora colocou 1 milhãozinho no bolso para trazer pro Brasil aqui, pra família dele. O Renan é um peso pesado curioso, cara. Eu tenho muita curiosidade para saber como ele sairia no UFC no meio dessa geração de pesados que tem lá agora, né? Eu realmente acho, assim, eu acho que o Aspinall é muito melhor, mas, por exemplo, será que uma luta dele com o Pavlovich ali não daria uma luta emocionante, né? O Renan, cara, ele tem 2,3 metros de altura. O cara é imenso, ele é forte, ele é pesado.
e atlético. Ele não é aquele pesadão alto, igual o Volkov, lentão, desconjuntado, nada disso. Ele é atlético, ele é veloz e ele tem poder de nocaute absurdo, cara. Ele é maior que o Volkov e mais perigoso que o Volkov em pé, né? E você imagina o tamanho do problema, que não seria o Renan problema no peso pesado. Acho que no mínimo num top 5 ali, brigando para ser campeão, ele entraria, né? Acho que o Tom Aspinall é diferenciado, mas eu ficaria curioso para saber como ele se sairia, porque peso pesado é aquilo, né? Por melhor que seja o Tom Aspinall, um cara do tamanho do Renan, a mão chega primeiro, entra, meu amigo, quem sabe, né? Uma coisa interessante da PFL é que é legal que alguns lutadores que talvez não teriam conseguido ter um sucesso financeiro, às vezes lutando no UFC, tem a chance em uma temporada, cara, de resolver a vida financeira. Isso é muito legal, né? Eu acho que tem alguns lutadores que não tem nível mesmo, por exemplo, não teriam nível para chegar no UFC. Por outro lado, tem uns que tem, cara. Por exemplo, o Renan é um que eu acho que tem. A Larissa já lutou no UFC, só não teve continuidade, ela teve muita dificuldade no UFC, porque ela lutava de peso galo, e ela é muito grande para lutar de peso galo, ela é imensa, ela tinha que perder muito peso, isso acabava com o desempenho dela, né? Porque realmente ela se você pegar aí a foto dela aí, ó, pelo amor de Deus, ela é muito forte, então ela não se deu bem no UFC, muito por isso, né? Mas logo que ela foi pra categoria dela, ela já evoluiu muito rápido. Enfim, eu acho que tem muito atleta bom que poderia mostrar serviço no UFC, que tá na PFL. Agora, no geral, cara, o nível tá muito distante ainda do UFC, especialmente nos casos preliminar. Esse evento foi relativamente fraco, cara, se você pegar no geral. Imagina eventos menos importantes do que esse, né? Então a PFL tem um longo caminho a percorrer para poder encurtar a distância técnica mesmo do UFC. Eu, particularmente, fiquei muito feliz pelos brasileiros que venceram. Os que não conseguiram vão ter a sua chance, com certeza. O ano que vem tem mais, essa é a vantagem da PFL. Todo ano tem 1 milhãozinho, caso a sua categoria seja mantida. Mas eu acredito que essas categorias todas sejam mantidas e a PFL amplie isso agora com a chegada do Bellator, né? Devem ter mais categorias ali de atuação no PFL, inclusive no feminino, né? Então vai ser interessante ver. Vamos torcer para os brasileiros repetirem um bom desempenho no ano que vem de novo. Vai ter o cara de sapato voltando aí no meio pesado. Enfim, nós vamos ter aí bons brasileiros chegando aí no ano que vem para disputar essa cinta. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então mete o dedo no like, dá um soco no like, dá o jab no like. Você vai me ajudar pra caramba, você não tem noção. Toma 1 segundo do seu tempo, mas pro canal é algo simplesmente essencial, tá certo? E no vídeo aqui do lado eu falei mais sobre a PFL, sobre a compra da PFL pelo Bellator. Será que o UFC tá com os dias contados? Falei sobre isso nesse vídeo, dá uma passada lá, você não vai se arrepender não, tá bom? Um abraço, até amanhã, valeu, fui!